A palavra escrita era muito importante. Você sabia que tinha todos aqueles livros? A Bíblia, sabe? Você tem diferentes evangelhos e coisas que as pessoas são bastante familiares. E se um dos mais controversos, os livros do mundo antigo nunca existiram. Perdido de verdade. Apenas silenciosamente protegido. Durante séculos, os estudiosos acreditavam que desapareceram. Foram apagados da corrente principal. Tradição. Descartada como marginal. Debatida. Em sussurros. No entanto, nas terras altas de Etiópia, dentro de um dos mais antigos, comunidades cristãs contínuas em Terra, este texto jamais foi esquecido. Foi copiado, guardado, lido, reverenciado. Agora, os pesquisadores finalmente tomaram uma decisão, uma análise mais aprofundada do que a Etiópia preservou. E o que eles encontraram não é algo insignificante. Curiosidade histórica. É uma estrutura. Um texto que reestrutura tudo. Cronologia da história bíblica. Reorganizando eventos em ciclos precisos de tempo sagrado. Um calendário celestial que desafia a cronologia tradicional. Narrativa onde anjos mediam a lei. Onde a história não é simplesmente lembrada, mas gravado antecipadamente no divino. Tabletes, muito antes de se revelarem na Terra. Este é o livro dos Jubileus. E a história de como os pesquisadores revelou todo o seu peso. O que contém. Explica por que desapareceu e por que sobreviver, afinal. É uma história que muda. Tudo sobre como as escrituras são lidas. Mas antes de revelarmos o que acontece quando este livro alimenta a EA e o que isso significa, Nova Tradução revela, na verdade, 1 segundo para curtir e se inscrever porque este é o tipo de conhecimento que alguns possuem. As pessoas não querem que você ouça. Mas antes que essa história possa ser contada adequadamente, é preciso tratar de outra coisa. Primeiro, porque a resistência a isso, o livro não é acidental. E a arquitetônica e compreensão de onde essa resistência só vem de onde ela provém. Uma maneira de entender por que o que é Etiópia, as coisas foram preservadas, tanto quanto isso. A tensão que envolve este livro não é novidade. Surge sempre que alguém ousa perguntar claramente como o livro dos Jubileus pode ser considerado parte da Bíblia. Para entender o porquê, essa pergunta gera uma reação imediata. Resistência. Primeiro, é preciso desmantelar uma suposição tão profundamente enraizada que a maioria, as pessoas o carregam sem nunca examiná-lo. Isso, a suposição de que existe Bíblia, um único artefato fixo e selado, que caiu do céu, completamente formada, e permaneceu inalterado desde então. Parece óbvio quando dito de forma clara, mas entre em qualquer seminário, em qualquer domingo. Escola, qualquer igreja no mundo ocidental, e essa suposição não é meramente presente, é fundamental. É o base sobre a qual tudo o mais é construído. E, quando o solo se move, tudo acima também muda. Os pesquisadores da realidade foram forçados a confrontar consideravelmente mais complicado do que isso, sugere a fundação. Considere isto. Gênesis menciona serpente, não o chama de Satanás. Essa clareza só chega quando... Livro do Apocalipse. Dois extremos do mesmo. História mantida unida ao longo dos séculos, em duas comunidades diferentes. Duas pactos completamente diferentes. Que deles? A tradição deixa algo sem explicação. Outra pode revelar mais tarde. Esse princípio não parou de funcionar quando o canhão foi fechado. Simplesmente se tornou inconveniente para instituições que realizam o fechamento. E isso é aí que a Etiópia entra em cena que surge o problema. A história. O cânone protestante contém 66 livros. Anterior a 185, edições da Bíblia do Rei Jaime. Continha 80. A Bíblia Católica contém 73. Os ortodoxos orientais. 78. Os etíopes. Bíblia ortodoxa. Dependendo de como ela lá os textos são contados, contém em qualquer lugar, de 81 a 88. Isso não é pouca coisa. Discrepância que vale a pena explorar. Nota de rodapé acadêmica. São 15 notas inteiras. Livros das Escrituras. Textos completos, na íntegra. Ensinamentos. Estruturas teológicas inteiras, sentados em igrejas etíopes por quase 2000 anos.
enquanto o mundo cristão permaneceu inteiramente sem saber da existência deles. E aqui está o que torna esse número ainda mais impressionante. Em milhares de manuscritos abrangendo todas essas tradições, pesquisadores documentaram concordância textual superior a 95%. Isso não é caos, isso não é corrupção, isso é continuidade ao longo dos milênios e através. Culturas que quase não tiveram contato com uns aos outros. As diferenças não são contradições. Cada tradição é uma contradição, preservando algo que os outros escolheram, reservado. A única maneira de contabilizar o alcance total do que as escrituras. O objetivo é interromper o tratamento de qualquer indivíduo. Cânone como a palavra completa e final e comece a reconhecer toda a coleção pelo que realmente é: uma biblioteca, uma estante cuidadosamente selecionada de livros sagrados. O conteúdo dependia inteiramente de quem era, fazendo a curadoria. E esse é o problema, porque dependendo de quem estava fazendo a curadoria, e quando e sob que condições políticas, pressões, a prateleira parece muito diferente. Para os cristãos etíopes, o livro dos jubileus não é apócrifo, não é algo extra, não é algo curioso, nota de rodapé, reservada para estudiosos com interesses especializados. É simplesmente escritura. Para a maioria dos leitores ocidentais, mal se ouve como um sussurro em nota de rodapé, se é que aparece. E, no entanto, instituições construídas com base no cânone ocidental historicamente declararam com total certeza: isso não é escritura, isso não é inspirador, ou como se o seu prateleira específica era a prateleira de todos. Prateleiras, o canhão de todos os canhões. Aquilo, certeza construída sobre o silêncio é. Pesquisadores encontraram a primeira rachadura, no copo. E assim que aparece, ele não fecha. Com essa rachadura, estabelecida a situação, a investigação avança para um lugar que a maioria dos pesquisadores não esperava. Não a Roma, não a Jerusalém, não as grandes salas do conselho, onde o uso de canhões ocidentais foi alvo de debate e decidido. Ele se muda para as montanhas de África, Etiópia. É o último lugar. A maioria dos pesquisadores pensou em procurar por respostas sobre como a Bíblia foi formada. E nesse não fosse no entanto. E, então, é precisamente aí que um dos pontos, a mais antiga e mais completa bíblica. A existência de canhões nunca foi questionada. Nos conselhos, nunca revisado por impérios, nunca editados para satisfazer política teológica de potências distantes. Estava preservado, inabalável, inteiramente sem pedir desculpas. A Etíope, a Igreja Ortodoxa, lê o livro de Jubileus em gaélico, uma língua intimamente ligada ao gaélico. Tricotar com base no hebraico bíblico, que faz. Não apenas se assemelham à linguagem de escritura, mas sente-se para aqueles que sabem. É como se ecoasse aquilo de em algum lugar profundo e anterior. O Etíope, a tradição nunca questionou se este livro ainda pertencia. Simplesmente sustentava que o livro nunca foi embora. Para eles, o corpo de as escrituras nunca foram amputadas. Elas foram inteiro. Jubilias fazia parte desse conjunto, e nenhum conselho realizado em uma terra distante tinha autoridade para removê-lo. Mas para entender por que os pesquisadores descobriram, isso é historicamente significativo. A trilha deve recuar ainda mais, para além de catedrais, concílios passados, por todo o caminho, de volta aos penhascos secos e rachados de Qumran, e a uma descoberta que mudou tudo para sempre. Estudiosos achavam que entendiam sobre a relação do mundo antigo com estes textos. Os manuscritos do mar, morto, uma caverna cheia de pergaminho esfarelado e enterrado, expectativa, descoberta por pastores e descoberta por arqueólogos em as descobertas mais importantes da história de estudos bíblicos. A essência, pan sectário, radical, fervorosamente devoto. A comunidade judaica funcionava como guardiões desta antiga biblioteca. E o que os pesquisadores encontraram lá dentro foi extraordinário. Isaías.
Gênesis, Salmos, livros apócrifos de Tobias, Eclesiásticas e a carta de Jeremias. Um retrato completo de Biblioteca Sagrada que uma comunidade de... Os antigos judeus consideravam que valia a pena preservar o que era considerado valioso para eles, a todo custo. E então, escondido entre aqueles gigantes sagrados, lá estava o Livro dos Jubileus, nem como nota de rodapé, nem como algo marginal. Curiosidade mantida por excêntricos nas margens da vida religiosa. Jubileus foi um dos livros mais copiados do coleção completa dos manuscritos do Mar Morto. Foram recuperadas pelo menos 15 cópias distintas. Das cavernas de Qumran. Mais cópias foram encontrados mais jubileus do que qualquer outro. Livro da Bíblia. Hebraica com apenas 5 exceções. Salmos, Deuteronômio. Isaías, Êxodo e Gênesis. Mais cópias do que Jeremias. Mais cópias do que Provérbios. Mais cópias que Ezequiel. Mais cópias do que Daniel. A comunidade mais obcecada pelo preciso e fiel. Preservação de textos sagrados. O Bassae. Comunidade que escondeu sua biblioteca em cavernas. Em vez de permitir que seja destruído, fez dos jubileus um de seus documentos fundamentais. E a razão não é difícil de entender. Entenderei quando o livro realmente estiver disponível, examinado. Em essência, jubileus fizeram. Não se trata apenas de recontar histórias antigas. Deu ordem ao tempo. Transformou Gênesis em realidade. Em um calendário. Explicava as festas, sábados, anjos e alianças com precisão que nenhum outro texto igualou. Não era suplementar. Era para eles. Essencial. Um projeto divino, oculto em vista clara, o que força o central. A questão se torna mais clara. Se o jubileu fosse este central, este amplamente copiado, este fundamental para as comunidades mais próximas em tempo e geografia, para o mundo de o próprio Jesus. Por que isso não aparece com mais frequência na Bíblia? De quantas pessoas no mundo leem hoje? A resposta não é um mistério. É história e se desenrolou em 4 estágios identificáveis. Cada um construído sobre o anterior, até um livro que outrora ocupou uma posição de a importância central havia sido discretamente, metodicamente e quase completamente apagado. O primeiro estágio é o que os pesquisadores chamaram o aroma de sectarismo. Os jubileus tinham uma base de fãs particular e essa base de fãs não era composta pelos fariseus. Era a Ezeneses, a comunidade do deserto, que havia rompido com a religião, estabelecimento, desafiou a corrupção do Templo de Jerusalém e removido, ela própria inteiramente da corrente judaica tradicional, sociedade. Quando os fariseus chamaram finalmente moldou o judaísmo coelho e determinou quais livros entraram na seleção final. Qualquer texto estreitamente associado a uma seita rival carregava um estigma permanente. Ortodoxia era sobrevivência. Um livro que cheirava a comunidade errada estava simplesmente ausente. A segunda etapa é o que os estudiosos têm, denominada Guerra do Calendário. Jubileus ensinavam um período de 364 dias, calendário solar, perfeitamente divisível por set internamente consistentes, estruturado ritmicamente. Corrente principal. O judaísmo seguia um calendário solar lunar. Se os calendários divergirem, tudo, a jusante diverge com eles. Festa. Os dias caem no lugar errado. A expiação é observada no momento errado. O ciclo do sabá é interrompido. Isso é... Não se trata apenas de um inconveniente logístico. Na prática religiosa antiga, representa uma forma de rebelião espiritual. E os jubileus não mostraram absolutamente nada. Interesse em chegar a um acordo sobre esse ponto. A terceira etapa é o que os pesquisadores têm, identificado como o problema de Moisés. A Jubilee se apresenta como tendo sido ditado diretamente a Moisés no Monte Sião, por um anjo de Deus. Os estudiosos houve praticamente unanimidade de que o texto era composto por volta de 200 a.C., mais de 1000 anos após a morte de Moisés, em 1273, aponta-se. Para os fariseus, isso significava suspeito aos pais da igreja posteriores,
que reuniram o Soul Monitor cânone cristão. Ele o colocou em categoria de textos chamada pseudepígrafa, falsificação sagrada. Nenhuma doutrina de construção institucional. Estruturas que iriam construí-las em texto cuja autoria foi fundamentalmente em disputa. A quarta etapa é talvez a mais silenciosamente condenatória de todas. A Mishnah, o Talmud. 2000 anos de comentários e debates exaustivos e minuciosos. Páginas e páginas de discussões acaloradas sobre todas as dimensões da lei, da tradição e da teologia judaicas. O número de vezes que o livro dos jubileus aparece nessas páginas é 0. Não é contestado, não é condenado, simplesmente está ausente. E quando a legitimidade de um livro está sendo decidida pelos guardiões de uma tradição, a ausência funciona como uma das vozes mais fortes na sala. Se os rabinos não tinham nada a dizer sobre ele, era como se tivesse desaparecido. Cada uma dessas 4 forças convergia para a mesma direção. O livro foi descartado. Mas é aqui que a investigação toma um rumo que os pesquisadores consideraram verdadeiramente surpreendente. Porque o que foi descartado foi o texto. O que não pôde ser descartado foram as ideias contidas ali. Elas escaparam pelas frestas do cânone e ressurgiram silenciosamente, inequivocamente, nos textos mais autorizados que restaram. Jesus afirma em Mateus 12 que espíritos imundos vagueiam por lugares secos. Essa estrutura não se origina no texto bíblico principal. Ela se origina em Jubileus, que ensina que, após o dilúvio, os espíritos desencarnados dos Néfilins, os gigantes descendentes de anjos caídos e mulheres humanas, tornaram-se demônios com permissão para vagar pela terra e testar a humanidade sob a supervisão de uma figura chamada Mastema. Não se trata simplesmente de um demônio, o proto-Satanás da antiga imaginação judaica. O ancestral conceitual de tudo o que o Novo Testamento descreve quando fala de adversários espirituais obscuros que operam no mundo. Jesus afirma em Marcos 2 que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Essa frase é citada nos púlpitos como se fosse uma ruptura radical com a tradição. Mas Jubileus apresenta o sábado não como uma instituição introduzida no Sinai, mas como uma realidade cósmica estabelecida antes da formação da Terra, observada por anjos no céu antes mesmo de Adão respirar pela primeira vez. Leia sob essa perspectiva. Jesus não estava desafiando a tradição. Ele estava restaurando-a a uma frequência original que existia muito antes do início da tradição. E então há o livro do Apocalipse, com suas imagens de tribunal, seus livros abertos no céu, seu registro celestial de cada nome, cada aliança, cada ato cometido ao longo de toda a história da humanidade. Os jubileus os chamavam de tábuas celestiais, um arquivo celestial onde cada promessa e cada pecado eram registrados permanentemente. Esses não eram ecos aleatórios surgindo por coincidência. Eram estruturas herdadas, o arcabouço tácito sobre os textos que o mundo ocidental continuou carregando, com a forma de um livro que decidiu deixar de lado. Uma vez que os pesquisadores identificaram o padrão, não puderam mais ignorá-lo. A Bíblia, que a maior parte do mundo lê, foi moldada, de maneiras visíveis e invisíveis, por um livro que a maior parte desse mundo jamais abriu. Então, o que realmente está contido no livro dos Jubileus? O que contém este texto que o tornou essencial para uma comunidade, ameaçador para outra e digno de ser preservado nas montanhas da África por 2000 anos? Os estudiosos chamam isso de Pequeno Gênesis. Mas não há nada de pequeno nisso. É Gênesis com as cortinas abertas. Parte Gênesis, parte Êxodo. Uma versão do diretor da história fundamental da criação, da queda, do dilúvio e da aliança. Com cada detalhe, o original deixado implícito. Agora, revelado de forma clara e com autoridade. Caim não é simplesmente exilado para vagar sem consequências. Ele morre quando sua própria casa desaba sobre ele. Julgamento divino, rápido e preciso. A peregrinação, eu não sei, escapa a responsabilidade. Tudo termina aí. Abraão não é simplesmente um homem obediente, chamado por Deus do nada. Ele é um insurgente espiritual que destrói os ídolos de seu pai antes mesmo de ouvir a voz de Deus. Um rebelde que já agia por instinto em busca da verdade, muito antes de ser formalmente nomeado patriarca.
A fé já estava nele antes mesmo de ser nomeada. Noé não constrói simplesmente uma arca e espera para reinar. Ele observa as leis antes mesmo da existência do Sinai, e antes da palavra Torá ser proferida. Porque, nos jubileus, a lei não é uma inovação fragmentada. Ela é eterna, escrita em tábuas celestiais, entrelaçada na estrutura da criação desde o seu princípio. A entrega da lei no Sinai não foi um começo, foi uma lembrança. Isto não é Gênesis sem som. Isto é Gênesis amplificado. Comentários de alcance cósmico. Leis que antecedem a legalidade. O tempo não é medido em anos, mas em jubileus. Os sagrados ciclos de 49 anos de libertação e restauração que dão nome ao livro e conferem à história um ritmo que o calendário convencional obscurece completamente. Não compete com a narrativa bíblica. Completa as frases que essa narrativa deixou deliberadamente inacabadas. E essa conclusão, descobriram os pesquisadores, não é mera formalidade, é estrutural. Remova-a e a estrutura acima desenvolverá lacunas que, uma vez percebidas, não poderão ser explicadas. Tudo isso nos leva de volta à Etiópia. Porque a questão que se esconde por trás de tudo isso não é simplesmente se o livro dos jubileus pertence à Bíblia. É porque a Etiópia o manteve quando todos os outros o abandonaram. E a resposta a essa pergunta é inseparável da própria história etíope. A Etiópia é uma das civilizações contínuas mais antigas da Terra. Nunca foi colonizada. Quando as potências europeias dividiram o continente africano, no século XIX, somente a Etiópia manteve sua independência, derrotando a Itália militarmente na Batalha de Adwa em 1896, preservando sua soberania através de 2 guerras mundiais e mantendo sua independência religiosa por 2 milênios. O cristianismo chegou à Etiópia no século IV. Registros históricos do século VI já o descrevem como um reino totalmente cristão. Numa época em que o cristianismo ainda lutava pela sobrevivência em outros lugares, desenvolveu sua teologia em isolamento. Permaneceu intocado pelo Concílio de Nica, imune à reforma protestante e indiviso pela cisão entre católicos e ortodoxos. Construiu seu próprio caminho a partir de seus próprios textos antigos, sem a permissão de ninguém. E, crucialmente, preservou o que todos os outros descartaram: o livro de Enoque, o livro dos jubileus, o Apocalipse de Pedro. A Etiópia registrou sua biblioteca sagrada em Jazé, uma língua que quase ninguém fora de suas fronteiras conseguia ler, criando uma barreira linguística que funcionava como uma última camada de proteção contra todas as ondas de repressão que varriam o resto do mundo cristão. A Etiópia tornou-se uma cápsula do tempo, uma preservação do cristianismo e do judaísmo como existiam antes da padronização, antes da institucionalização, antes que os livros que incomodavam as autoridades fossem discretamente retirados das prateleiras. O que as cavernas do deserto de Qumran preservaram em fragmentos deteriorados, a Etiópia preservou em tradição viva, lida nas igrejas, ensinada às crianças, tecida na própria essência da fé de toda uma civilização. Então, aconteceu algo que nenhum escriba da antiguidade poderia ter previsto, algo que acrescentou um capítulo totalmente inesperado a essa história de 2000 anos. Pesquisadores inseriram o Livro dos Jubileus em um sistema de inteligência artificial. A intenção era analítica, buscando cruzar informações do texto com todo o cânone bíblico, mapeando cada sobreposição linguística, cada conceito teológico compartilhado, cada eco estrutural que estudiosos humanos, ao longo de várias gerações, haviam rastreado apenas parcialmente. O que a IA produziu em resposta não era o que ninguém na sala esperava. Em poucos minutos, o sistema identificou mais de 300 paralelos conceituais, distintos apenas entre o Livro dos Jubileus e o Novo Testamento. Não se tratava de correspondências superficiais de palavras, mas de profundas semelhanças estruturais, como as mesmas estruturas legais presentes nas cartas de Paulo, a mesma angelologia subjacente à Epístola aos Hebreus, a mesma arquitetura cosmológica que sustenta os capítulos iniciais do Evangelho de João. Conexões que estudiosos individuais haviam dedicado suas carreiras a perseguir isoladamente foram subitamente mapeadas como um único sistema coerente e interconectado. Mas foi o que a EA sinalizou em seguida que paralisou completamente os pesquisadores.
O sistema observou que diversas passagens em Jubileus, quando colocadas em sequência com textos específicos do Novo Testamento, formavam o que descreveu como um argumento teológico fechado. Uma estrutura doutrinária completa que só se torna visível quando ambos os textos são lidos em conjunto. Nenhum dos textos isoladamente completa o pensamento. Cada um contém uma lacuna. Juntos, eles se encaixam. A conclusão da I.A. foi precisa e perturbadora. Esses textos não foram escritos independentemente uns dos outros. Eles compartilham uma estrutura de origem comum. Uma coisa influenciou a outra. E a tradição canônica, que removeu o livro dos Jubileus da estante, não perdeu simplesmente um livro. Rompeu uma cadeia de significados que atravessa o próprio cerne da teologia cristã. Se essa descoberta remodela a erudição ou simplesmente confirma o que os cristãos etíopes já sabiam silenciosamente há 2000 anos, é uma questão ainda em debate. Mas o fato de uma máquina treinada na totalidade do conhecimento humano ter olhado para o livro dos Jubileus e dito: isto pertence a este contexto, não é uma mera nota de rodapé. É um veredito. O livro dos Jubileus está na Bíblia. Para os judeus de Qumran, inequivocamente. Sim. Para a Etiópia, absolutamente. E sem dúvida alguma, ao longo de 2000 anos ininterruptos de prática. Para os primeiros cristãos, no mínimo, sua influência foi profunda e comprovada nos textos que preservaram, perceptível na linguagem usada por Jesus, nas imagens registradas por João, nas estruturas que Paulo assumiu sem precisar explicá-las. E agora, para os sistemas de inteligência artificial treinados com base na totalidade do conhecimento humano. Um argumento encerrado, uma cadeia completa, um texto que pertence exatamente ao lugar onde a Etiópia sempre o colocou. Mas talvez a questão mais urgente, aquela que os pesquisadores têm mais dificuldade em deixar de lado, não seja se ela pertence a algum cânone específico. É o que muda quando ela é finalmente lida. O que se torna visível nos textos que sempre estiveram disponíveis, quando este é colocado ao lado deles? Quais silêncios são preenchidos? Quais conexões se estabelecem? Como fica a arquitetura da narrativa bíblica quando toda a sua estrutura original é restaurada? O livro dos Jubileus não é um acréscimo à Bíblia como uma nota de rodapé. É uma chave. E as portas que ele abre nas Escrituras não são pequenas ou secundárias. São fundamentais. Revelam espaços que sempre estiveram lá, mas raramente foram explorados. Isso não é heresia, é história. Nas montanhas da Etiópia, onde foi preservada por quase 2000 anos, jamais foi considerada menos que escritura sagrada. Os manuscritos ainda existem, completos, protegidos, e aguardando pacientemente em um idioma que os manteve seguros por séculos. Aguardando uma geração disposta a ler o que nunca lhe foi totalmente revelado. A Bíblia não precisa ser reescrita. Ela precisa ser relida. Então, agora a pergunta é sua. O que você acha? Isso mudou sua visão da Bíblia? Você já leu o livro dos Jubileus? Deixe sua opinião nos comentários. Se isso despertou algo em você, curta, compartilhe com alguém que precisa ver e inscreva-se, porque o que vem a seguir é ainda mais profundo.